Olá a todos, estou aqui para o primeiro vídeo do canal, né? Para quem não sabe, né? Eu tenho um canal que é o Nick Tobacco Reviews, onde eu falo sobre o universo do tabaco no cigarro em si, a maioria do cigarro, de uma forma de degustação. E nada mais justo, né? Como o primeiro vídeo, unir os dois universos. Aí você vai me perguntar, ué, como assim juntar os dois universos? Exatamente. O universo do cigarro com o libertarianismo, o livre mercado, a moeda, que vocês vão ver que a moeda não é uma cédula que tem R$ 2, US$ 2, €. Não tem isso. O verdadeiro significado da moeda, na verdade, ela foi criada com o intuito de ser um material de troca, porém, obrigatoriamente ela não precisa ser exclusivamente uma moeda específica, tá? Tem que ser de papel, tem que ser de ouro, etc, entendeu? A moeda em si foi sofrendo uma evolução ao decorrer da sociedade, junto, né, com o Estado meio que controlando essa moeda, né? Porém, a gente sabe que no decorrer de toda a humanidade existiram inúmeras outras formas de moedas por meios descentralizados, criado por indivíduos normais como eu, como você, como todo mundo que está aí assistindo, e é justamente o que eu irei trazer aqui. Segundo a matéria do Coin Times, temos aqui como o cigarro quase virou moeda oficial no Brasil. Aí você vai me perguntar, ué, como assim? Para quem não sabe, existe um cigarro chamado Gudangaran, que eu vou colocar a imagem dele aqui. Então, o cigarro indonésio de cravo Gudangaran era usado como moeda de troca nas casas noturnas, baladas e show durante os anos 90, especialmente no Brasil, claro. Na verdade, ele era usado para quase tudo. Um maço custava aproximadamente R$ 30 em 1994, o ano da criação do Plano Real. Em valores atualizados, seria algo como R$ 280 hoje. Ou seja, dá para ver como é a questão da inflação e como era caro, né? Cada cigarro picado, picado no caso é a unidade só, um cigarro só, era vendido por R$ 5, com exceção daqueles poucos privilegiados que podiam comprá-lo diretamente da Indonésia. Custava alguns centavos o maço. O restante procurava alguma forma de deságio na cotação estabelecida pelo mercado negro, né? Que olhando por esse lado, na verdade, não é o mercado negro não é uma coisa ruim, né? Como já sabemos, né? Nós que seguimos o libertarianismo, nós sabemos que, na verdade, o mercado negro ele é mais ético e moral do que esse mercado que é regularizado pelo Estado, né? Porque lá realmente funciona o livre mercado. Você compra o que você quiser pelo preço que você quiser. Claro que tem coisas bizarras. Iremos falar sim em futuros vídeos. Tem um assunto bem bacana que eu quero tratar sobre isso. Mas não está fora realmente da questão da ética, né? Claro que tem algumas coisas que estão sim, mas com o tempo a gente aborda melhor esse assunto, né? Aqui temos um tópico chamado Quase a Moeda Perfeita. Obviamente não era uma moeda perfeita, pois não poderia ser usado como reserva de valor. Não tinha divisibilidade e ninguém aceitava meio cigarro em troca de nada, mas era um meio de troca razoavelmente eficiente, com ampla aceitação. Com isso, criou-se uma cotação oficial, onde agiotas de Gudan ganhavam com as oscilações das cotações paralelas. Criou-se uma indexação de preços pelo Gudan. Um cigarro indonésio valia 3 garrafas de Brahma Antártica, uma dose de Scott 12 anos, 2 ou 3 doses de outros destilados bons, como o Olof ou Tequila José Cuervo, uma porção grande de batata frita ou outra semelhante. Os garçons geralmente recebiam cigarros, verificavam sua autenticidade, apenas a prova do olfato, o potente aroma de cravo era inconfundível, era suficiente. Para quem não, para quem é fumante aí,
Tem review no canal, né, do Nick Tobacco Reviews, das duas versões. Uma versão nacional, que era uma versão estatal criada, né, liberada para fazer aqui, que não tem nada a ver com a importada. E tem a versão importada também, tá aí no canal, né? Quem tiver curiosidade para ver como é, né, as diferenças, as tonâncias e etc, né? Em alguns casos, alguns experts, né, avaliavam outros itens de segurança do produto. Caso o maço estivesse ainda fechado, o que elevava a sua credibilidade que o cigarro era original, a cotação subia. Um bom negociador poderia beber a noite toda com 2 gudans. Os garçons, gerentes de casa noturna ou os porteiros de boate aceitavam como pagamento, pois depois os recebiam por um preço acima do preço dos itens trocados nesse escambo. O que eu tenho a falar sobre isso? Que realmente era uma coisa bem palpável, porque querendo ou não, os donos da boate, porteiros, garçons e etc., querendo ou não, mesmo não sendo um valor que você possa realmente guardá-lo, você posteriormente você pode vendê-lo pela moeda estatal, né? E assim, querendo ou não, gerar o lucro, né? Mas ainda assim, eles não preferiam vender, né? Eles ainda preferiam usar como pagamento por outras coisas, por serviços, trocas voluntárias e etc. Ou seja, só mostra aí como a importância, né, das moedas descentralizadas, como nós temos hoje em dia as criptomoedas, que são as moedas mais seguras a serem realmente adquiridas, porque não tem alguém que precisa você estar declarando, não precisa alguém chegar em você pedir esclarecimento, você não tem não tem o risco de sofrer uma inflação, porque geralmente as criptomoedas elas realmente são, eles têm as altas e têm as baixas, como se fosse um mercado de ações. Porém, o que é que acontece? Elas não têm uma baixa gerada pela inflação ocasionada pela moeda física estatal, como você vê, por exemplo, no Brasil, que está acontecendo atualmente. Você vê, por exemplo, a nova nota de R$ 200 aí vale no máximo, parece que é 33, quanto que vale? Não lembro. Está super barato, entendeu? Se for olhar realmente quanto ela vale o preço real, né? Não o preço bruto. O preço líquido real não é o que ela vale, né? A de 200. Eu vou colocar aqui do lado quanto ela está valendo, pois eu não estou recordado, mas só mostra, né, o quanto realmente a gente tem que investir nas outros tipos de moedas e nada que impeça de você criar uma nova moeda, né? Claro que hoje em dia é mais difícil você trazer isso para a realidade, né? Pegar, por exemplo, um cigarro e transformar ele com moeda de troca, né? Moeda de troca de grande circulação. Não quer dizer que é impossível você, por exemplo, tem um bar vizinho aqui que eles gostam, por exemplo, de um Gudan. Eu vou negociar com eles. Eles podem trocar em si, entendeu? Pode até ser que tenha um sistema de troca naquele determinado local, mas ele não vai se espalhar tanto quanto foi nesse tempo, né? Então vamos pular agora para a parte da economia do cigarro Gudan. Era a economia informal do Gudan. Alguns espertos pretendiam acumular cigarros por meses para usá-los em períodos de maior demanda. Férias, feriados, festas juninas, shows importantes ou outros eventos de maior visibilidade, né? Ou seja, muito esperto, como geralmente o pessoal faz, né? Quando no mercado de ações, né? Quando a ação baixa, ele compra. Quando ela aumenta, vende. Ou seja, era no mesmo esquema. O óleo de cravo, que dava aroma característico, e o torpor físico também conservava os crétex, nome genérico de qualquer cigarro indonésio, né? Ou cigarro de Bali, conhecido aqui no Brasil, por meses ou até mais de um ano. Não é à toa que, por exemplo, quando um cigarro de cravo, por exemplo, venceu esse mês, ele ainda dura um pouco de tempo se estiver fechado, porque o cravo ele é um conservante natural. Havia toda uma série de leis econômicas de oferta e demanda, de valor subjetivo dado conforme a ocasião.
Um recém-chegado no boteco podia trocar um único cigarro por um drink, para você ter noção mais ou menos como era de oferta e demanda, né? Coisa que também é vista, por exemplo, no momento atual que teve de pandemia, né? O Estado querendo taxar, o Estado querendo fazer com que, tem álcool em gel em preço abusivo, vamos taxar, vamos multar. Enquanto isso acontece, o que é que acontece? O produtor vai parar de produzir, ou seja, vai ter menos produto. E daí a oferta vai aumentar, consequentemente o preço vai aumentar. Só que quanto mais empresas mais fazem álcool em gel, né? E a oferta e a demanda está sendo muita, consequentemente o preço vai abaixar. Ou seja, você vê, por exemplo, no começo da pandemia tinha álcool em gel de R$ 10, o mesmo hoje em dia está R$ 5, está 4, está 6, variando de laboratório em laboratório, de fabricante em fabricante. Ou seja, era questão de oferta e demanda, era só deixar que o mercado próprio se estabiliza. O mercado próprio iria se estabilizar, não precisa do Estado fudendo com você. Você vê agora o preço da inflação. Você está vendo aí em alguns estados o arroz tá o quê? Tá R$ 8 o quilo, tá R$ 6 o quilo por causa de imprimir dinheiro. Vamos imprimir dinheiro. Máquina do dinheiro, Ciro Gomes. Agora a chapa é Ciro Bolso, imprime arma para todo mundo. Mas enfim, né? Seria bom se fosse verdade, né? Bom, finalizando, né, a parte da economia do Gudan, por exemplo, já um bêbado de fim de noite, havido por mais uma dose, estaria disposto a trocar 2 ou 3, dependendo do teor etílico no sangue, até mais. O lance era a capacidade de negociação. A percepção de valor era o ponto central, né? Então, é a lógica, né? Tudo de negociar, né? Quem nunca foi numa feira, né? Quem nunca foi no mercado ou no centro, negociou com alguém? Geralmente, quem está disposto a negociar, geralmente é a galera que você sabe, por exemplo, que é cambista, essa galera que, os camelôs e etc. Se você tiver um bom papo, uma boa negociação, você consegue. É possível que você consiga uma boa negociação em lojas grandes, lojas de shopping? É. Porém, é muito difícil. Muito mesmo. Eu já consegui, mas é muito difícil. Hoje em dia, loja física que está estabelecida num ponto, geral, e ainda mais se for conhecida, ele já tem aqueles preços tabelados, fixos, né? Mas você ainda consegue, querendo ou não, uma hora ou outra, tirar pelo menos um descontinho a mais do que realmente, né, você tem, né? Talvez eu até possa fazer um vídeo aí por curiosidade, né? Questão de dicas de pechinchar, né? Talvez a gente possa até fazer um vídeo, por exemplo, gravando escondido, né? Eu indo lá dando uma pechinchadazinha, né? Porque é uma coisa interessante, né? De se saber, né? Para você ver, não cair em golpes, né? Por exemplo, tem muita gente que você vê que é camelô, por exemplo, mas está vendendo um preço absurdo porque acha que você é fraco, é vulnerável. Por exemplo, isso acontece muito com idosos, crianças, adolescentes e tudo, porque são impulsionados. Aí eles vão e se aproveitam, né, dessa situação e querem tirar um pouco a mais, né? E daí vai de você de realmente ser esperto, né? Claro que você não vai tirar o lucro dele, porque querendo ou não, eles vão com a mentalidade de tirar o lucro de 100%, né? Às vezes eles querem tirar mais do que 100%, né? E daí cai de você de colocar, né? E para finalizar aqui, os derivativos com Gudan. Cada um dos lados da negociação só fazia negócio sabendo que iria obter uma vantagem econômica imediata ou futura. E isso variava bastante em função de diversas variáveis, né? A maioria subjetiva. Alguns compravam maço por R$ 30 e conseguiam fazê-lo se transformar em R$ 100 em produtos e serviços negociados, né? O dono do estabelecimento, obviamente, só aceitava essa moeda, tendo certeza que a venderia com lucro para o próximo freguês, né? Como eu falei lá em cima, né? Havia apostas futuras na sobrevalorização, havia contratos de risco, o sujeito estaria obrigado a recomprar o crédito caso
a casa noturna não tivesse um mínimo de frequentadores naquela noite. Havia indexadores de preços, bolsas informais de valor, e o Gudan era um indicador de preços mais confiáveis que os índices econométricos. Na época do Brasil, né? Quando lançaram o Plano Real, ninguém sabia se ia dar certo, ninguém sabia se ia funcionar bem. Ninguém sabia, porque era uma moeda nova, era uma cotação nova. Ou seja, era mais fácil você apostar no cigarro, no Gudan, do que apostar no real, para você ver como o real é desvalorizado desde o seu início, né? É incrível isso, né? Durante a hiperinflação, essa é a curiosidade, durante a hiperinflação da Alemanha, os cigarros também foram usados como moeda mercadoria, mais confiáveis que o dinheiro estatal. Isso está escrito. Um maço de cigarros e percepção de valor conseguem nos ensinar muito sobre economia monetária. Muito mais do que o governo está lhe ensinando, né? Ou que a escola lhe ensinou, que não ensina porra nenhuma para você sobre educação financeira, né? Na verdade, você é doutrinado pela mídia a ter tal coisa, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bastante longo, mas é isso aí. Até a próxima. Fui!